Olá, alunos da EJA, eu sou a professora Amanda e hoje iremos estudar sistema de numeração decimal nos anos sinais 1. Então vamos lá. Sistema de numeração decimal. Demorou muito para chegarmos à escrita numérica e empregada atualmente, né? A nossa escrita de hoje, quando escrevemos o número 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Os povos substituíram as antigas formas de registro por símbolos e regras que pudessem representar os números. Então a gente vai perceber que antes de chegarmos ao nosso sistema de numeração decimal, que é o que utilizamos hoje, veremos que antes eram utilizados símbolos ao invés de números. Esse conjunto de símbolos e regras é chamado de sistema de numeração. Então, como mostrado aqui, neste exemplo, nós temos vários exemplos de sistema de numeração, como, por exemplo, o sistema egípcio. A gente percebe que a maior parte dos algarismos representados eram representados por traços, né? Por símbolos, que nesse caso eram os traços. Temos o sistema babilônico, também representado por um determinado símbolo. Vejam que cada algarismo aqui ele é representado por um determinado símbolo. O sistema romano, que de certa forma a gente já convive com ele, não é? Utiliza também em alguns momentos o sistema de numeração romano. O sistema chinês, o sistema maia e, finalmente, o nosso sistema, que é o chamado sistema de numeração decimal. E a gente pode perceber que no nosso sistema nós temos aqui a representação por algarismos do número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o número 10. E com isso a gente pode identificar o seguinte: a partir do sistema de numeração decimal, a gente consegue representar os números. E cada número é representado da seguinte forma: ele ocupa uma função dentro desse número. Cada algarismo ocupa uma função específica dentro do número completo. Por exemplo, se eu olho para o número 2354, eu percebo que o número 4, ele ocupa o local das unidades, as unidades simples. O número 5, ele ocupa o local das dezenas, as dezenas simples. O número 3, ele ocupa aqui a função das centenas, centenas simples. E o número 2, nesse caso, unidade de milhar, que a gente já sabe que é a representação de 1000. A partir de alguns materiais, a gente também consegue fazer essa visualização e ter essa visão melhor do sistema de numeração, assim como da representação das unidades, dezenas, centenas e até mesmo da chamada unidade de milhar. E como um exemplo importante e que a gente sempre convive em nosso dia a dia, é o chamado material dourado, como representado aqui. O material dourado, ele é composto por um cubo maior, que esse cubo maior, eu percebo que ele é formado por vários cubinhos pequenos. Cada cubinho a gente percebe que representa uma unidade. Temos ainda a barra, que é representativa como uma dezena. Por que uma dezena? A barra ela é composta por 10 cubinhos. A placa, que é a representação da centena, eu tenho 100 unidades de cubinhos, 10 dezenas, que nesse caso são 10 barras, e uma centena completa, que é o que forma a placa. E por fim, o cubo inicial, como eu já havia falado, ele é composto por 1000 unidades, que são os 1000 cubinhos, 10 dezenas, que são as 10 barras. Temos aqui 10 centenas, que são as 10 placas, não é isso? Ou somente um milhar, como representado a partir de um cubo completo. Então, são apenas representações.
O segundo material, bem conhecido de todos nós, é o ábaco. Como vocês podem perceber aqui, temos o ábaco, ó, formado também pelas unidades, dezenas, centenas, milhar e aqui neste exemplo a dezena de milhar. E quando a gente vai fazer a representação do número que está aqui nessa representação, não é? Que está sendo mostrado aqui no ábaco, eu vejo que a cor azul, ela representa as unidades simples. Então eu vou olhar a quantidade que está da cor azul no lado das unidades. Se eu tenho aqui a representação de 2, então eu sei que aqui vai ser o algarismo 2. A mesma coisa acontece na centena. Eu tenho três representações na cor vermelha e com isso a minha dezena representativa é o número 3. As centenas eu tenho aqui a representação por quatro representações aqui, onde traz que a centena é o número 4, milhar eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, então vai ser o número 5. E a dezena de milhar, quando a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho que a dezena de milhar é o número 6 a partir da representação aqui do ábaco. E com isso a gente vê o conceito dos números naturais, que são os números positivos, incluindo o zero, e a definição do que seria um antecessor e o sucessor de um determinado número. Então, se eu escolho um determinado número, como por exemplo o número 20, e preciso definir quem é o sucessor do número 20, basta eu somar uma unidade a este número. Quando eu somo uma unidade ao número 20, eu tenho 21. Então, o sucessor do número 20 é aquele número que vem após o número 20 somado uma unidade, o sucessor é o número 21. O antecessor, o próprio nome já é específico, é o que antecede aquele número. Então, quando eu quero representar o antecessor de um determinado número, ao invés de somar, eu irei subtrair uma unidade do número representado. Então, 20 menos 1, eu tenho 19. 19 representa o antecessor do número 20. Então, que vocês tenham um ótimo estudo e até a próxima aula.